Graça e paz do Senhor para todos aqueles que creem no Senhor Altíssimo como único Deus verdadeiro e acreditam no seu Filho como o Hamashia, como o enviado, ungido do Senhor. Meus amados irmãos, que o dia hoje para vocês seja um dia cheio de gratidão. Um dia em que vocês tomem um tempo para falar com o Senhor e que ouçam a voz do Senhor. Hoje eu quero falar para você de um assunto que eu preguei não tem muito tempo, mas que nesta semana o Senhor vinha me tocando sobre esse assunto e vinha falando, eu pensando todos os dias sobre este assunto, que já tinha pregado, e aí eu fui colocando por 2 vezes nesta semana, eu trouxe esse tema. E um deles foi quando eu te falei, anteontem, sobre o pedido de Salomé para Yeshua. Isso está em Mateus 20, o verso 20, 21. Enfim, falei aquilo que sentia que o Senhor estava me orientando a falar, assunto repetido. Só que no decorrer da semana, exatamente no dia de ontem, sexta-feira, o Senhor me trouxe toda a mensagem que eu já preguei há algum tempo relacionada a esse tema, do qual eu falei anteontem, sobre Salomé e seus filhos. Ele me fez entender que tem alguém precisando ouvir a mensagem, todo o assunto, e que eu precisava repetir. Não é um assunto longo, né? Eu vou ler algumas passagens bíblicas para que quem estiver precisando entenda. E eu tenho certeza que a pessoa que está precisando vai ouvir, porque o Senhor é completo naquilo que faz. Então, eu estou aqui em obediência ao Senhor para fazer aquilo que Ele manda, porque Ele age de acordo com as necessidades do seu povo e de acordo com os seus propósitos santos. E aí eu vou começar no Salmo 127. Vamos ler juntos? Abre aí sua Bíblia. Salmo 127, o verso 3, que diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Isso aqui a gente precisa guardar, gravar. Tem alguém precisando de ouvir isso. Preste atenção ao que diz a palavra. A palavra é a nossa referência, a nossa base. A gente não procura os estudiosos deste mundo, a gente procura a Bíblia. Ela é a nossa base. Não são as filosofias, não são os conhecimentos dos antigos sábios. Nós estudamos aquilo que é a palavra do Senhor. E aí, então, a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. Isso precisa ser guardado, aprendido, a gente não pode esquecer disso. Os filhos não são nossos. Eles não são a nossa herança, eles são a herança do Senhor. O fruto do nosso ventre
é o galardão do Senhor. E aí o verso 4 vai dizer que como flechas na mão do valente são os filhos da mocidade. E chama de feliz, no verso 5, o homem que enche deles a sua aljava. O que é aljava? É a embalagem para guardar flechas. É a bolsa, a sacola onde se guarda flechas. Quem pratica o esporte com flechas usa aljava. Era um instrumento muito usado nas guerras. Nas guerras haviam guerras com espadas, com flechas, arco e flecha. E quem precisava carregar flecha, carregava na aljava, enchia a aljava de flechas e ia para a batalha. E a Bíblia está dizendo que os filhos da mocidade, eles são como flechas na mão do valente, do homem corajoso, do homem que luta pelo seu povo, do homem que enfrenta com resiliência, sem medo. É uma metáfora bonita. E o Senhor está dizendo que este homem que enche a aljava de filhos, ou seja, de flecha, ele é feliz. Porque na época certa ele vai ter flechas para lançar. Sempre com propósitos, com um alvo bem definido. Então o homem vai tendo filhos, ele vai enchendo a sua aljava de flechas. Tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. Isso era louvável, principalmente em Israel. Ter muitos filhos, muitas flechas, encher a aljava, porque depois tinha muitas flechas para lançar, para liberar, ou seja, muitos alvos seriam atingidos. E qual é o alvo? O propósito do Senhor, o centro da vontade do Senhor. Então, o Senhor dá filhos ao homem, o homem gera os filhos, o homem cuida dos filhos, a mãe cuida ali da melhor forma possível, segundo a orientação do Senhor, nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor, e chega o momento em que eles serão lançados para realizar o propósito daquele que os fez, porque os filhos pertencem a ele, são herança dele. Chega uma hora que essa herança é entregue, é devolvida para ele, para cumprir os propósitos dele, porque afinal eles foram feitos para cumprir propósitos, eles não são obra do acaso, eles foram feitos com propósitos definidos. E chega o momento certo, oportuno, de lançá-los. Alguns são lançados bem cedo. O Samuelzinho lá da Ana e do Eucana, assim que desmamado, ele foi lançado como uma flecha certeira. Caiu lá no santuário, foi morar no tabernáculo com o sacerdote, para cumprir os propósitos do Senhor, porque ele veio com um propósito definido, destino certo, lugar estabelecido. Isso precisa ser guardado, isso precisa ser obedecido, isso precisa ser praticado.
E aí nós voltamos a Mateus 20 para que isso fique mais claro. Mateus 20, o verso 23, Salomé, então, antes, né, no verso 20, ela vai fazer um pedido ao Senhor, Senhor, que os meus filhos, Tiago e João, sentem lá na tua glória. Isso está, na verdade, no verso 21, Mateus 20, 21, que eu li para vocês essa semana. Então, Senhor, quando o Senhor estiver lá sentado no teu trono, posiciona os meus dois filhos, uma à direita e outra à tua esquerda. Ela estava buscando posição de proximidade com o Senhor. E aí o Senhor responde, Salomé, Salomé, no verso 23. O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. O que esse versículo quer dizer? Eu falei isso para vocês essa semana e vou repetir, porque tem alguém precisando desta palavra. Não é você, não é nem Yeshua. Imagina, se não é Yeshua, você e eu é que não vai ser mesmo. Que escolhe a posição, a função, a missão, a profissão que as pessoas vão ocupar, que os filhos vão ocupar. Não, não somos nós que escolhemos. Não somos nós que escolhemos com quem vai casar, que profissão vai ter, onde vai trabalhar, em que cidade. Não, isso é obra do dono deles. Eles são herança do Senhor, não somos nós que controlamos isso. Nós cuidamos da melhor forma possível enquanto são pequenos. Ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, ensina enquanto é menino. E é deste ensino de menino que ele vai depender. Mas o Senhor tem lugar específico, preparado, estabelecido, determinado para ele, desde a fundação do mundo. Não cabe a mim e a você agora dar pitada, escolher, direcionar, exercer esse controle. Não. Enquanto menino, você cuidou, chegou o tempo, venceu. Chegou na vida adulta, é flecha lançada. Ah, mas eu estou com muito medo deles. Ah, deixa eu ler outro versículo aqui que a gente precisa gravar. Aliás, dois. Em João, capítulo 1, versos 12 e 13, que eu já li para você várias vezes. E eu vou citar de novo. Vamos lá. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, os filhos do Altíssimo, os que creem no Altíssimo, eles já nasceram
por causa da vontade do Senhor, por causa do propósito do Senhor, porque o Senhor já tinha lugar determinado para eles, função determinada, reservada para eles. A Bíblia é clara em dizer que eles não nasceram do sangue. Não foi porque o sangue era apropriado, qualificado. Não, não é por causa do sangue. Não foi o sangue que deu condição de nascer. Eles também não nasceram da vontade da carne, do desejo de uma relação sexual. Aí por isso eles nasceram. Foi esse o fator preponderante para fazer nascê-los. Não! Também não foi da vontade do varão. O varão disse: eu quero ter um filho, e por causa desse desejo do varão, o filho nasceu. A Bíblia diz que não. Isso quer dizer que se o sangue fosse compatível, nasceria, se não fosse, nasceria. Se tivesse vontade da carne, desejo da carne, nasceria. Se não tivesse, nasceria a si mesmo. Se tivesse planejamento do varão, se tivesse vontade de ter filho, e se não tivesse, nasceria também, porque não é isso que é determinante, preponderante. O que fez nascer é a vontade do Senhor, que não pode ser frustrada. Ele quis, ele decidiu antes da fundação do mundo, ele desejou, ele teve a vontade, ele planejou. Então, no dia certo nasceu, porque o que é que fez nascer? A vontade dele, que é superior a tudo, as qualificações do corpo, os desejos do corpo. A vontade dele está acima de tudo. Então, é importante demais cada ser que crê no Senhor. A gente tem que ver cada um que crê como alguém muito especial. Porque nasceu, porque era necessário, tem propósitos definidos, tem projetos pré-estabelecidos há muitos e muitos anos. O Pai planejou, o Pai desejou por séculos, séculos, séculos. O Pai guardou o desejo e no tempo certo ele fez nascer. Mas aí eu volto àquela colocação que eu estava fazendo antes. A sua preocupação com os filhos, quando começam a errar. Você ensinou, ensinou, ensinou. Você ensinou com amor. Você orientou na palavra. Você orava com eles, você orava por eles. Você se dedicou. E depois você vê umas coisas diferentes na vida adulta. Você vê umas coisas que você não ensinou, uns comportamentos que não fazem parte. E você começa a se preocupar. E você quer exercer o controle sobre isso. Lembre-se, eles são herança do Senhor. Ore por eles. E confie no Senhor. Não assuma o controle.
Não se envolva nas contendas por causa disso. Confie no Senhor. O que não quer dizer que você não possa conversar. Claro, deve, se necessário, se oportuno, sim. Podemos chegar junto e dizer: vamos entender, você está precisando de mim? Posso ajudar em alguma coisa? Posso ajudar a acertar? Por que o Senhor me mandou falar sobre isso? Porque alguém está precisando de algum conhecimento que eu tive, um conhecimento simples, gente, coisa pequena, mas é porque eu já passei por isso, então eu entendi algumas coisas. E é pouquinho mesmo, é isso mesmo, só isso que eu te falei. Eu não tenho assim grandes entendimentos no assunto. Não, não, é isso aí que vai te ajudar. Você precisava desse pouquinho que eu sei aqui. E eu vou te dar outro versículo que também eu entendi. Foi um versículo que eu ouvi, já tinha lido assim dezenas de vezes, mas nunca me chamou atenção, porque eu não sabia do que se tratava isso. Mas um dia eu tive uma experiência, aí sim, aí a gente entende a passagem bíblica de acordo com a experiência que está vivendo, porque o Senhor nos dá ela exatamente naquele momento. E aí você associa, porque o Senhor associou. E o Espírito te revela, então, e você acaba entendendo. Vai para Romanos 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja orando ao Senhor dizendo: Senhor, meu filho está assim, minha filha está desse jeito, eu não ensinei isso para eles, mas estão nesse comportamento, estão, Senhor, 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 e você fica orando, Senhor. Pode ser que o Senhor te dê esse versículo aqui e te pergunte assim: quem é você que está julgando o servo alheio? Eu tenho, o Salmo 127, 3 não diz que os filhos são herança do Senhor? Então chega um tempo, gente, que a gente não pode mais dar opinião. Tem hora que a gente chega o tempo, vence o tempo da educação que a gente deu, entendeu? O tempo vence. Aí a gente não pode exercer mais controle, dar as pitadas da gente. Nós temos que ter sabedoria nisso, saber a hora de até onde é a nossa função, até quando e até onde. Eu passei por isso que eu estou te falando, e o Senhor veio com essa pergunta aí. Quem és tu? Eita, quando o Senhor me perguntou isso, eu falei assim, quem é você mesmo? Que julgas o servo alheio, tipo assim, Luci, não é servo seu, é meu. Quem escreveu isso aqui foi Paulo, né? Mas inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim: Paulo, escreve isso aí. Escreve aí. Escreve porque isso precisa ser conhecido. Vamos continuar. Olha só, julgar o servo alheio. Gente, eu falei isso aqui ano passado para vocês, eu preguei sobre isso. Servo alheio. Olha só, o servo é de outro, tá dando pitada no servo do outro. Isso é entre eles, é entre o patrão e o servo. Você vai dar pitada no empregado do outro, sem ninguém te pedir? Então, quem és
tipo assim, quem te autorizou a fazer isso com o meu servo? Quem que te autorizou a julgar? Quem te pediu opinião? O servo é meu, a herança é minha. Isso o Senhor dizendo, né? Aí Paulo continua: para ser o próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Então, gente, olha só. Ih, gente, olha. A palavra é boa, a palavra é clara. E a palavra está dizendo: olha só, para o seu próprio Senhor. Ou seja, isso é entre ele e o Senhor. Se ele está em pé ou se ele cai, isso é entre eles. Isso é para o Senhor dele. Se ele está em pé, para o Senhor. Se acontecer de cair, também é para o Senhor. Há um propósito. O Senhor vai cuidar. O servo é do Senhor. Isso tem que ser resolvido entre eles. Sai do controle, não fica no controle depois do seu tempo excedido. Chegou o tempo de lançar a flecha, lança a flecha e fica na oração. Tenha boa relação, mas não exerça um controle que não é seu. Deixa o Senhor do filho exercer o controle. E aí Paulo dá uma garantia, olha só. Mas estará firme. Ele falou assim: olha, é tipo assim, se ele está em pé, é para o Senhor. Se ele cai, é para o Senhor também. Isso, digamos que aconteça até isso. Ele falou: olha, ainda que aconteça isso, também é para o Senhor. Isso é entre eles. Isso só diz respeito aos dois. Mas Paulo dá uma garantia e falou assim: mas estará firme. Porque poderoso é Deus para o firmar. Então, gente, se é filho do eterno, se crê no eterno e no filho do eterno, nasceu pela vontade dele, nasceu para cumprir propósito dele. Então ele vai cuidar, ele vai firmar. Se acontecer de cair, houve um propósito também, até as quedas podem ser usadas com propósito. Por que você acha que lá na Bíblia tem o que Davi fez de errado? Tem o que Abraão fez de errado? Por que a Bíblia não escondeu os erros dos homens? Porque aí o poder do Senhor e o amor do Senhor se manifestam de forma mais clara, mais grandiosa. Porque apesar do homem, o Senhor transformou, o Senhor fez o que fez através dos seus servos. Diante das fraquezas, das limitações do ser humano, a graça do Senhor, a glória do Senhor é expandida.
Eu espero que esta palavra tenha tocado você. Eu espero que todos os que ouvirem aprendam alguma coisa. Simples assim, gente. Simples. Uma forma simples. Só ler os versículos, está aí, está claro. Pai querido, que nenhum dos teus filhos, das tuas filhas que ouvirem esta mensagem, tenham dúvida daquilo que a palavra quer dizer. Eu li referências para os teus filhos e filhas, mas é o Senhor que os faz entender. E o meu desejo é que isso venha ajudá-los nas suas dificuldades. Pode ser que alguém esteja se culpando por o comportamento de um filho, de filha. Mas a palavra do Senhor nos dá garantia de que isso diz respeito ao Senhor e ao servo, e que o Senhor vai cuidar, e que o Senhor está cuidando. E que esse mau pedaço pode ser usado para uma transformação, para o cumprimento de um propósito, não sei. O que eu sei é que o Senhor está cuidando. Porque se creu no Senhor, se creu no Senhor, diz a tua palavra, é filho. Porque todo aquele que creu, ele foi transformado em filho, ele nasceu segundo a vontade do Senhor, que prevaleceu sobre qualquer outra condição. Então, Pai, que nós estejamos descansados em Ti, que os nossos filhos, netos, estejam conectados em Ti, porque Tu estás cuidando deles, falando com eles. Eles são a Tua herança. Tivemos o privilégio grandioso de cuidar deles por um tempo, porque o Senhor nos deu esse privilégio. Mas nós temos a alegria de lançar essas flechas em alvos certos. O centro da tua vontade é o alvo. E aí, Senhor, é o melhor lugar para eles. Guarde essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Ela precisa do Senhor. Ela tem coisas que ela está colocando diante do Senhor. Eu peço a Ti para cuidar. E nos ajude a não exercer controle sobre filhos, quando esse tempo já passou. Nos ajude a deixar os filhos, claro, na idade certa, no tempo certo, deixá-los nos cuidados do Senhor. E mesmo dentro do nosso tempo de cuidá-los, que nós estejamos atentos aos propósitos do Senhor, que o Senhor está fazendo na vida deles. E que nós possamos fazer de tudo para contribuir para que os teus propósitos sejam realizados através deles. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu abençoo assim a todo aquele que crê no Senhor.
Um abraço, fique na graça dele, que é o lugar que você realmente quer ficar. Até o próximo áudio. Amém.